Meus amigos, Jorge Messias, como vocês sabem, o indicado do Lula ao STF foi rejeitado pelo Senado Federal. O Senado Federal voltou a funcionar, os freios de contrapesos voltaram a funcionar. Jorge Messias, indicado de Lula, rejeitado por 42 a 34. 42 senadores rejeitaram o Messias. Ele teve só 34 votos, precisava de 41. Ô dó! Está aqui no próprio portal do Burrol. Rejeição a Messias revolta Lula e desespera Planalto, que culpa Alcolumbre. Sim, vou contar um segredo a vocês, peltistas. O culpado foi o Alcolumbre mesmo. O que é que vocês vão fazer? Nada, não podem fazer nada. Hoje o Alcolumbre tem mais poder do que vocês. Sabe por que vocês não têm poder? Porque vocês voltaram ilegitimamente para onde nunca deveriam ter voltado. Não é Brasil? Digam aí. Rejeição a Messias revolta Lula e desespera Planalto, que culpa Alcolumbre. Que maravilha! Ontem, tudo isso aconteceu ontem, quarta-feira, dia 29. Hoje, quinta-feira, dia 30 de abril, último dia do mês. O Congresso voltará com essa boa ressaca aos trabalhos para discutir, inclusive, a derrubada dos vetos de Lula à dosimetria. Vamos então a essa matéria de Lucas Borges Teixeira no portal UOL. A reprovação da indicação de Jorge Messias ao STF caiu como uma bomba no Palácio do Planalto, que atribui essa articulação ruim ao Planalto, a Davi Alcolumbre e à oposição. Mas é o papel da oposição. Messias conseguiu apenas 34 votos. Como é que está o seu café da manhã? 34 votos dos 41 necessários. Após 8 horas de sabatina, 42 senadores votaram contra o Messias. Até amanhã de ontem, quarta-feira, governistas apostavam em uma aprovação apertada. Nos cálculos das lideranças, Messias teria, no mínimo, 41 votos. É muito arriscado, porque o mínimo necessário seriam 41 votos. E, no máximo, 45 votos, o que garantiria o sim, mesmo de raspão. A movimentação contrária a Messias começou a ser sentida no meio da tarde, quando o AGU ainda estava sendo sabatinado. Senadores da base passaram a ser informados que Alcolumbre estava se movimentando contra a aprovação desde terça-feira, e que a base não chegaria aos 41 votos. O presidente do Senado passou a manhã na residência oficial, já operando para criar dificuldades para Lula. Depois, num claro gesto de desaprovação do nome de Messias, se recusou a recebê-lo entre a votação da CCJ e do plenário. Ali, Messias fez necessidades nas calças. Alcolumbre cumpriu esse rito quando Flávio Dino e Cristian Zanin foram recebidos. Alcolumbre também não recebeu André Mendonça, que torcia por Messias. Mesmo antes do resultado, o governo já falava em rompimento. A postura de Alcolumbre revoltou Lula e membros da cúpula governista, que disseram não entender a disposição de Alcolumbre para abrir uma crise, já que até o ano passado o petista vinha colhendo boa relação com Alcolumbre. Elementos do governo Lula dizem que a derrota ficou clara na postura do presidente Alcolumbre. Alcolumbre deu celeridade às votações de todas as indicações feitas pela presidência, ao todo 9, além de Messias. O Planalto monitorou a situação durante toda a tarde. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que é incompetente para articulação política, foi ao Alvorada, residência de Lula, durante a tarde, no meio da sabatina, para conversar com Lully, que também estava fazendo necessidades nas calças, e já teria dado sinais desanimadores a Lula. Jacques Wagner voltou desesperado à residência oficial na noite da quarta-feira após a derrota. Se prepara, Jacques Wagner, que você também vai ser derrotado ao Senado da Bahia. Não estava fácil desde o começo. Com a escolha divulgada desde o final do ano passado, Lula demorou para protocolar a indicação de Messias ao Senado, dada a contrariedade de Alcolumbre, e vinha trabalhando para que não houvesse
e vinha trabalhando para que não houvesse um revés. Trabalhando significa oferecer dinheiro público para o Alcolumbre. Aliás, Lula liberou 12 bilhões em emendas parlamentares nessa quarta-feira para aprovar Messias. E ainda assim, não deu. Não é? Que coisa, meus amigos. Que coisa. A derrota de hoje, mas a preocupação é em outubro? Além do rompimento com o Alcolumbre, o principal problema está nas eleições. Mais do que mais uma derrota importante no Congresso, esta rejeição de Messias é lida por parlamentares da base e do centro como um enfraquecimento de Lula a 6 meses do pleito principal, algo muito danoso para a construção das poucas alianças que ainda lhe restavam a possibilidade. Membros do governo miram o uso eleitoral da votação. Como é? Participando da CCJ, Flávio Bolsonaro fez perguntas a Messias, usou o seu tempo para atacar Lula e depois comemorou efusivamente a rejeição. Aliás, Flávio ofereceu um churrasco na noite dessa quarta-feira aos membros da oposição para comemorar a derrota. É muito justo. É muito justo. O último presidente do Brasil a ter nome de indicado do seu STF derrotado foi Floriano Peixoto, em 1894. Há 132 anos. Lula entra para um seleto grupo de derrotados e faz história negativa. Assim que é bom, Lula. Continue assim. Continue assim. Muito bem, Lula. Ai, 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 ai. Muito bem. Já o jornal o Globo diz o seguinte, por meio da boca da Vera Mugulhões: a derrota, ela reconhece o óbvio, atinge a governabilidade e candidatura de Lula. Resultado no Senado é um grande baque na postulação de Lula há mais 4 anos. Isso, a rejeição de Messias é capaz, inclusive, de inviabilizar a tentativa de Lula de se candidatar novamente. Confirmada a derrota histórica e acachapante da indicação de Jorge Messias para o Supremo, a oposição comemorava nos bastidores o que considera o fim prematuro do governo. Eu também estou cantando essa pedra faz tempo. Um fim prematuro de um governo Lula e um grande baque na candidatura de Lula ao 4º mandato. Quando escrevi, diz a velha Magalhães, quando escrevi na minha coluna no Globo que para Lula era vencer ou vencer, era justamente pelo peso histórico, simbólico e concreto que uma derrota dessa magnitude inédita teria. O governo estava absolutamente vendido no lance. Pela manhã, diante de questionamentos de que Messias poderia não ser aprovado no plenário, líderes faziam pouco, diziam que passaria por uma margem apertada, mas passaria. Com o painel já aberto, um saltitante Davi Alcolumbre no comando de uma sessão que tinha 9 votações preliminares, esses mesmos líderes demonstraram miopia absurda ao enxergar a relativa facilidade no placar como prenúncio da consagração. Mas era óbvio que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Os nomes indicados para o CNJ, o CNMP e outros postos em aberto não carregavam a simbologia de Messias, um nome com histórico de ligação umbilical com Lula e o PT, que ficou famoso nacionalmente no episódio da tentativa frustrada de Dilma Rousseff de nomear Lula para a Casa Civil. Aquele áudio do Messias que seria o carteiro. Já na oposição ocorria um trabalho de formiguinha, de 2 meses, pilotado pelo próprio Alcolumbre e pelo Rogério Marinho, senador, principal responsável pelo convencimento de senadores do MDB e do PSD, que na surdina traíram um Planalto. Um Planalto totalmente alheio ao que passava no Congresso. Lula apostou numa cozinha eminentemente de esquerda, com Gleisi Hoffmann. Olha, quem está usando o termo cozinha para Gleisi é a sua companheira Vera Magalhães, viu? Enfim, gente, foi uma coisa assim absurda. O Lula é incompetente e está trôpego, e escalou a Gleisi Hoffmann, que é incompetente, o Jacques Wagner, que é outro incompetente, todo o Randolfo Rodrigues, ineptos. Dê seu like aí. Mais tarde tem mais. Dê seu like e inscreva-se. Confira a sua inscrição.
Reinscreva-se se for necessário após conferir a inscrição. Compartilhe, comente, vai aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo maravilhoso, com essa notícia maravilhosa, chegar a mais pessoas. Vá até a aba Seja Membro e em comemoração patriótica, torne-se membro desse canal.